Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Samir e esse é o Glossário de Inteligência Artificial da i2AI. E o termo que vai ser definido agora é Framework, ou ferramenta de desenvolvimento, como é mais conhecido pelos programadores. Tá? Só que ferramenta de desenvolvimento é um termo mais genérico, né? Que pode ser qualquer coisa, pode ser uma IDE ou um ambiente de programação, pode ser um compilador, pode ser um profiler, um debugger, pode ser qualquer coisa, né? Então, como que a gente pode enxergar o framework nesse cenário? O framework ele é uma camada de abstração mais alto nível, mais próxima da aplicação. Ele é um conjunto de ferramentas, bibliotecas, utilitários criados para facilitar a vida do desenvolvedor. Tá? Então, ao invés de você utilizar uma ferramenta de programação do zero e construir sua aplicação a partir daquela ferramenta de programação, você usa o framework, que já tem um conjunto de bibliotecas e ferramentas que vão abstrair, facilitar, acelerar o processo de criação daquela aplicação, né? Por isso que o framework é basicamente a forma com que os desenvolvedores utilizam para construir aplicações hoje em dia. Então, se a gente pegar, por exemplo, o desenvolvimento de aplicações para a web, né? Na web você tem uma interface gráfica, que é normalmente renderizada pelo navegador. Ali dentro existe uma programação feita normalmente com JavaScript, HTML, CSS. Então, existem frameworks para construir aquele tipo de aplicação. Quando você aperta um botão lá naquela interface web e submete uma requisição para o servidor, existe um outro framework que ajuda o desenvolvedor a criar o back-end, né? Ou seja, ele vai construir ali um conjunto de web services que vai receber aquela requisição, processar e devolver para a tela, né? Então, no caso de machine learning, é muito parecido. Existem diversos frameworks que foram desenvolvidos para que você consiga construir modelos de machine learning de uma forma mais fácil, né? Dá uma olhada aqui nesse slide. Aqui você pode ver que a gente tem diversos frameworks para a construção de modelos de machine learning, né? Desde frameworks de machine learning clássico, como scikit-learn, né? Ali você tem algoritmos prontos e diversas ferramentas para você treinar modelos com regressão logística, regressão linear, algoritmos não supervisionados para clusterização, como K-means, KNN. Se você quer trabalhar com deep learning, redes neurais, você pode ver que existem vários frameworks para deep learning, né? Os mais populares, TensorFlow, PyTorch, e outros nem tão populares como MXNet, DarkNet, enfim, PaddlePaddle. Para NLP, ou Natural Language Processing, quando você precisa trabalhar com texto, né, entendimento do texto, você faz uso dos frameworks de NLP, né, Hugging Face, Space, Gensim e outros. Quando você precisa trabalhar com forecasting, né, previsão de demanda, então você pode utilizar algoritmos ou frameworks como o Prophet, né? Em Stats Model também você tem algoritmos estatísticos para forecasting, para análises estatísticas. Árvores de decisão, né? Tem o XGBoost, tem outros frameworks. As árvores de decisão, elas são algoritmos ou estruturas de dados genéricas que podem ser utilizadas para processamento de dados tabulares. Enfim, vamos pegar aqui o PyTorch como exemplo, que é um framework de Deep Learning, né? E te oferece uma interface em Python para o cientista de dados, para o desenvolvedor, para construir os seus modelos de machine learning. Ele não é só construído com Python. Por baixo dos panos, ele tem um conjunto de operadores e bibliotecas feitas em C, C++, por causa de performance. Mas na perspectiva do usuário, você utiliza Python para fazer tudo. Então, o desenvolvedor ele vai utilizar o Python, as bibliotecas de construção de modelos para definir a rede neural, para construir as camadas, os operadores, e ao final você tem o seu modelo. E aí você precisa de um conjunto de dados, ou uma base de treino, né, para treinar aquele seu modelo. Existe aqui no glossário um vídeo que fala em mais detalhes o que é uma base de treino. Mas basicamente você precisa desses dois componentes, o modelo e um conjunto de dados, ou a base de treino, e você passa esses dois componentes para o framework, para a ferramenta de treinamento do framework, né, no caso do PyTorch, e ele vai iniciar o treinamento. Ao final você tem o seu modelo treinado, né?
No PyTorch também você tem acesso a outras ferramentas para fazer o debugging, se você precisar se tiver algum problema com o processo de treinamento, você quer achar alguma falha no seu modelo, você pode usar essas ferramentas de debugging. Se o seu modelo está lento, você pode fazer profiling para tentar achar os pontos de gargalo. Enfim, ele oferece um conjunto de ferramentas para você trabalhar o antes, o durante e o depois, né? No caso, o antes é a preparação do modelo, durante é o treinamento e o depois é a integração desse modelo com a aplicação. Você pode fazer isso em PyTorch também. Se você precisa embarcar esse modelo em uma aplicação mobile, onde você vai rodar esse modelo num device mais restrito, então você pode ainda otimizar esse modelo, reduzir o tamanho do modelo, né, simplificar para que ele tenha uma performance melhor nos dispositivos embarcados. Então, é isso. O framework ele te oferece esse conjunto de ferramentas e bibliotecas e facilidades para que você não precise começar do zero, né, a partir de uma linguagem de programação, a construir o seu modelo do zero, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu!